Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para falar de um tema que eu acho que só quem era lá do tempo da Sessão da Tarde vai saber do que eu estou falando. Quer dizer, na verdade eu nem sei se a Sessão da Tarde tá passando ainda, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Sessão da Tarde vai passar Eduardo Mão de Tesoura. Tô passando Eduardo Mão de Tesoura ainda da Sessão da Tarde, sério mesmo? A Sessão da Tarde não mudou tanto assim não, né? Se tá passando Eduardo Mão de Tesoura é a mesma coisa de sempre. Eu só não sei quem que assiste ainda, né? Porque... tipo, o pessoal assiste outras coisas, né? Não para em casa, vai jogar videogame, vai ver internet e tudo mais. Só que antigamente, que não tinha toda essa diversão, esse entretenimento aí, o pessoal que ficava à toa em casa tinha que assistir o que passava na TV mesmo. E alguns filmes que passavam lá mexia forte com a imaginação da galera. Um dos exemplos mais clássicos que eu lembro é o tal do Karate Kid, grande filme lá que mostrava, né, o molequinho que apanhava, sofria bullying e tudo mais. Daí ele aprende karatê e sai dando cambaçada de pau em todo mundo. Esse daí foi um grande filme, cheio de cenas marcantes. Eu até hoje curto muito o Karate Kid. Só que o que pegou mesmo daquele negócio foi a cena lá do chute da garça, né? O Daniel San em cima dos tocos lá treinando, né? Colocando a mão pra cima, ficando com um pé só e depois dando aquele chute épico lá que não sei como acerta e é tipo o chute mais poderoso do universo. Era fatal. O filme acabava às 5 e meia da tarde mais ou menos. E se quando ele acabasse você fosse dar uma volta na quadra, você com certeza ia ver algum moleque se equilibrando numa perna só, fazendo lá o chute da garça. Eu não sei porque no filme aquilo lá parecia a coisa mais legal do mundo, né? Pô, você faz assim, um movimento todo espalhafatoso e tal, assim, você chuta, realmente parece que dá certo, né? Mas é incrível o jeito que Hollywood tem de convencer a gente de que as coisas são da hora, né? Porque lá no filme eles falam, se você fizer esse chute da maneira certa, ele não vai ter defesa. Só que se você for perguntar pra qualquer praticante de arte marcial, ele vai te dizer que só de você ficar em um pé só no meio de uma competição, você vai levar um soco no nariz. E mesmo assim, esse chute com certeza foi um dos movimentos do cinema mais imitados da história, mano. Como eu vi moleque imitando esse movimento por aí. Foi impressionante mesmo. Nem vou dizer que eu mesmo passei muito tempo me equilibrando em cima de uma cadeira praticando esse chute, né? Porque eu achava que se eu praticasse em cima de uma cadeira, eu ia ficar com uma técnica mais legal do que a dos outros, né? Mas realmente... que decepção foi quando eu descobri que não era bem assim não. Mas filme de arte marcial realmente era complicado. Podia ser o filme que fosse. A molecada no outro dia sempre ia estar tentando imitar os movimentos mais épicos que os caras faziam nos filmes. Claro que eles lá tudo eram dublês, bem praticados e tal. E não foi nenhuma e nem duas vezes que eu vi um moleque ralando tudo, cotovelo ou quebrando o nariz, tentando imitar um golpe daqueles lá. Só que o problemático mesmo era o tal do American Ninja. Esse daí era um filme de ninja americano, que não sei por que cargas d'água um cara dos Estados Unidos virava um ninja mais da hora do que os ninjas japoneses que tinham no filme. Não entendi. Mas de certa forma American Ninja acabou alavancando muito a cultura, a popularização do ninja na cultura pop de tudo quanto é lugar. Vários videogames, quadrinhos, desenhos e muitas outras coisas saíram impulsionados por causa do American Ninja. Apesar que histórias de ninja mesmo, né, filmes de ninja no Japão já existia bem antes, só que não tinha esse alcance global ainda, né? E era aquele lance, saía o filme na TV, no outro dia tinha um monte de moleque amarrando a camiseta preta na cara pra ficar como se tivesse uma máscara de ninja e pegava qualquer coisa para servir de espada e saía se degladiando na rua. E na época eu achava que o filme era até que tranquilo, e hoje eu fui ver algumas imagens, né, pra relembrar como é que ele era. Mó sangue no zóio o bagulho, mano. Os caras pegavam as espadas e enfiavam no bucho dos outros, degolava, né, cortava a garganta dos outros e tal. Provavelmente eles davam aquelas picotadas épicas, né, pra passar na TV. Mas eu até fiquei meio impressionado, assim, né? Pô, eu não me lembro dos filmes ser tão violentos desse jeito. Mas era, e a gurizava adorava, mano. Quanto moleque que eu vi querendo ser ninja quando crescesse por causa desses filmes American Ninja.
Engraçado que bons exemplos ninguém segue, né? Por exemplo, tem uma História Sem Fim lá, que é um filme muito legal também, que o guri pega um livro, ele vai ler e ele entra na história, ele se torna um personagem da história, tem uma importância muito grande lá, né? Mostrando a importância que os livros têm na vida das pessoas. Você acha que alguém começou a ler mais por causa do História Sem Fim? Eu nunca conheci ninguém, eu nunca vi ninguém lendo mais livro lá, depois de assistir História Sem Fim, não. Agora passa um American Ninja pra você ver se eles não catam umas espadinhas e saem batendo na cabeça dos outros. Mas realmente, às vezes, os filmes conseguem ajudar bastante as pessoas a escolher a profissão dos seus sonhos, né? Por exemplo, diz que depois que saiu o tal do Top Gun, que era o filme do Tom Cruise, com que ele era um piloto da aeronáutica, filme épico pra caramba, cheio dos caças, aviões, explosões no céu e tudo mais. Dizem que depois que este filme estreou nos cinemas, o número de alistamentos para a Força Aérea Americana subiu assim absurdamente. Teve mais alistamento do que vaga lá, um monte de gente se matando para virar um piloto de caça que nem viu no Top Gun. Imagina a tristeza dos caras quando viram lá que ia ter que lutar em guerra e tudo mais, né? Tudo bem. O Tom Cruise, por sinal, foi um belo consultor vocacional, porque também teve aquele filme, Coquetel, que ele fazia lá os drinks, né? E fazia cheio das dancinhas, cheio das poses, fazia pirueta, né? Chacoalhava, que jogava o bagulho pro alto e tal. Um monte de gente também quis ser barman por causa daquele filme. Eu já ficava mais de olho naquele outro filme dele lá, o tal do negócio arriscado, que ele ficava sozinho em casa por um fim de semana e aprontou altas confusões na situação. Melhor nem começar a lembrar desse filme, né? Mas realmente aquele me deu muita inveja. Teve também os tais dos filmes jabá, né? E às vezes era jabá de algumas coisas que a gente nem conhecia direito. Um dos piores exemplos que eu me lembro é do tal do Quero Ser Grande, que foi um dos primeiros filmes feitos pelo Tom Hanks, né? Lá naquele filme ele era originalmente um molequinho que desejou ser adulto e no outro dia acordou adulto. Só que ele era um adulto com alma de criança e ele ficava fazendo criancice e tudo mais. Interessante isso, né? Que o guri queria ser adulto, mas quando ele era adulto ficou fazendo criancice. Meio esquisito, né? Mas tudo bem. Esse filme tem uma cena muito icônica mesmo, que ele chega numa loja de brinquedos com um tiozinho lá, e ele acha no chão lá um piano, era tipo um tapete em forma de piano, ou um piano em forma de tapete, que se você pisa em cima de onde tá as teclas, a tecla vai acender e vai tocar a nota. E aí vai os caras lá, eles ficam pisando e pulando e dançando em cima lá, tocando uma musiquinha. Cara, aquilo lá parece a coisa mais legal do mundo. E eu passei anos e anos e anos da minha vida com vontade de dançar e de tocar em cima de um negócio daquele. Até eu ver uma paródia, acho que se eu não me engano foi nos Simpsons, né? Que vai o Homer querer fazer a mesma coisa que eles fazem lá e quebra o negócio tudo. Aí que eu pensei, né? Realmente eu acho que esse piano não funciona daquela forma. E tinham também os filmes que ensinavam que um simples gesto podia nos dar superpoderes. Por exemplo, o tal do Falcão, o campeão dos campeões. Esse daí era outro filme assim que o pessoal assistia e ficava incrivelmente influenciado, porque era um filme que o personagem era feito pelo Sylvester Stallone. Ele vai ficar um tempo com o filho dele, que não via há muito tempo, porque o Sylvester Stallone era um caminhoneiro e tudo mais, né? Só que nas horas vagas ele também disputava torneios de queda de braço. Parece uma coisa meio banal, né? Mas no filme eles colocaram como sendo a coisa mais legal do universo. Verdadeiros titãs lá, né? Torcendo o braço dos outros. E, cara, era fatal. Num dia passava esse filme, no outro, no colégio, na hora do recreio, tava toda a molecada fazendo queda de braço lá em cima dos bancos, em cima das carteiras da escola e tudo mais. Depois de uma semana, o pessoal esquecia das quedas de braço e só depois, quando o Falcão passava de novo, que eles voltavam a competir. Mas o interessante é que o Falcão, ele tinha dois tiques, né, que eram bem icônicos. O primeiro é que ele pegava e virava o boné pra trás, ó. Virava, e quando ele virava o boné, mano, o cara não perdia, tá ligado? Ele ia assim, e pronto, ganhava. Podia ser uma montanha, o outro oponente dele lá, ele virava o boné pra trás e conseguia ganhar. Assim, e quando o oponente ainda fosse muito difícil, ele não conseguia, só virando o boné, ele pegava assim na mão do cara, fazia assim com o dedinho, ele ajeitava assim a mão, pegava assim direitinho assim na mão e daí ele conseguia. E a molecada realmente acreditava que virar o boné pra trás dava superpoderes.
Ou então que era só fazer assim com os dedinhos, né? Ajeitar assim com os dedinhos que eles iam conseguir vencer qualquer disputa de queda de braço. Era legal isso daí, porque apesar de hoje, lembrando, né, parecer assim umas coisas muito sem sentido, só que era uma forma assim dos filmes ficarem mais interativos, né? E a gente assistia os filmes e aquilo lá motivava a gente a ir brincar de alguma coisa que a gente via nos filmes, né? Tipo, incentivava a gente a fazer mais coisas a partir daquilo lá e não deixava a gente só naquela parte mais passiva de telespectador mesmo. A última coisa que eu vi desse tipo, assim, foi bem recente, né? Quer dizer, não foi há tão pouco tempo assim, né? Já faz uns 18 anos. Mas foi com Matrix, né? O filme lá do Neo, da Trinity, do Morpheus, que o pessoal vivia numa realidade virtual onde eles podiam fazer o que quisessem, inclusive andar nas paredes, dar piruetas épicas e mesmo desviar de balas. Eu não sei porquê, mas tinha um monte de gente que imitava aquela cena das balas. Até hoje você vê referência disso daí, quando alguém vai jogar alguma coisa pra você, você vê o outro se entortando tudo pra trás lá, como se estivesse desviando das balas que nem o Neo fez. E outra coisa é que eu falei mais de filmes assim de ação, de pancadaria e tal assim, que era coisa que a molecada gostava de imitar. E é como assim se, pô, não tivesse coisa que as meninas gostassem de imitar também, né? Mas, mano, teve. E muito. Um filminho chamado The Flashdance. Eu não vou falar que eu vi as minhas irmãs fazendo aquela dancinha assim, né? Batendo assim com os pezinhos, nem nada assim, porque eu iria estar, né, comprometendo elas não têm vida pública e tudo mais assim. Então eu não vou falar que as minhas irmãs faziam isso, mas eu imagino que muitas garotas por aí fizeram. Dar umas piruetas no chuveiro, fazer algumas poses e tudo mais, com certeza as garotas assistiam aquele negócio e eu já ia correndo lá para um lugar assim privado para ensaiar algumas das danças do filme. Até eu já imitei algumas coisas lá, aquela lá da cadeira mesmo. Ó, quantas vezes já deitei assim da cadeira e fiz como se tivesse caído um monte de água em cima de mim. Não, brincadeira, gente, não fiz isso não, tá? Acredite. Só que, assim como os filmes de ação, que tem aqueles atores, né, que parece que são imbatíveis, invencíveis, mas quando a gente vai ver, os caras são... As melhores cenas são todas feitas por dublês, cheias dos efeitos especiais, jogos de câmera. O Flashdance também teve um lance parecido, né? A moça mesmo que aparecia lá, ela só aparecia nas cenas do rosto dela mesmo. Na parte de dança, normalmente eles usavam algumas dublês, né? E mesmo a cena, né, mais famosa do filme, que ela está fazendo uma audiência, aquela cena foi toda dublada por uma outra garota. E ainda tem aquela cena icônica, né, que ela fica girando no chão, assim, de costa, né, com o traseirão pra cima, que eu me lembro que o pessoal, assim, né, as mulheres assistiam aquela cena, assim, pensando, nossa, que cena linda, e os homens só pensando assim, caramba, olha só o bagulho que tá girando lá. Então, mano, quem fazia aquela cena lá, quem dublou aquela cena foi um homem. É por isso que eu digo que às vezes a ignorância é uma bênção, viu? Tem informação que é melhor a gente não saber. Mas enfim, eram essas as coisas que eu tava lembrando aí, né, dos filmes que davam, né, uma certa energia para a gente começar a fazer alguma coisa, ou pelo menos pensar que podia fazer alguma coisa. E agora eu quero saber de vocês aí, se tiveram exemplos desse tipo, se vocês imitavam alguma coisa de algum filme, né, quando vocês eram menores, ou mesmo hoje em dia, né, o que vocês estão fazendo aí hoje em dia ainda imitando os filmes. Deixa um comentário para nós, clique no gostei, compartilhe este vídeo com os seus amigos e se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!